E El Salvador se tornou o país não em guerra mais perigoso do mundo, com 106 mil homicídios para cada 100 mil habitantes. Só para a gente ter uma noção, isso é o dobro dos piores índices do Rio de Janeiro nos piores anos. Caramba. É. E desconfiança total da população, alternância de governo, etc. Até que surgiu esse cara, que era um marqueteiro, Nayib Bukele. Marqueteiro, filho de palestino, 10º filho de um palestino, e se posicionou empresário, já tinha feito algumas campanhas políticas, ele tinha uma agência de publicidade, e ele resolveu falar que queria entrar para a política, e se colocou como outsider, chamou esses caras dos mesmos de sempre. Ganhou a eleição, e de lá para cá segue no poder, isso em 2019, de lá para cá segue no poder nos últimos 7 anos, se reelegeu em 2024, com 85% dos votos. Caramba. É. E hoje tem 90% de popularidade no país. E plus resolveu o crime. Ele pode ficar mais um mandato lá, não? Não podia, mas pode agora, porque aí entra as polêmicas, porque reformaram a Constituição e agora ele pode se eleger de forma indefinida. É. Esse é o problema também. Sempre. Mas tem, enfim, tem vários pontos nisso. Mas eu quero dizer que El Salvador nasce na curiosidade, como é, pô, o que aconteceu, né? Como é que um país polarizado, metade esquerda, metade direita, fica alternando poderes, também sem confiança nas instituições, com índice de criminalidade tão ruim, resolve completamente a criminalidade, se torna um dos países mais seguros do mundo e tem 90% de aprovação do governo. Então, mas vamos lá. Eles se uniram, porque assim, a gente tinha uma população rachada ali, praticamente metade e metade. Uma hora ganhava um, outra ganhava outra, aquela coisa. Sim. O outsider é uma coisa que eu achava que era uma coisa meio de Brasil, no sentido de a gente sempre votou em alguma coisa fora do sistema, a gente sempre buscou isso. Tá. Você queria alguma coisa que não fosse aquilo que já fosse de pertencimento. Então, por exemplo, Tá. como é que chama lá o doutor Tancredo? O Tancredo, que não foi voto direto, as pessoas viam nele uma esperança de tipo, agora é um presidente não militar, não sei o quê e tal, que aí vem o Sarney. E aí os brasileiros, eles vestem a capa do fiscal do Sarney. Então as pessoas iam para a rua para fiscalizar. As pessoas, elas denunciavam, cara. Elas denunciavam vendinhas. Aqui tá vendendo açúcar mais caro. Aqui não sei o quê. Era tipo... Na época do congelamento de preço lá. Sim. Da hiperinflação. Então, aí depois vem o caçador de Marajá, que deu um banho ali no Lula. Exatamente. Fernando Henrique. E você vê que as pessoas, elas ficam se... Agora vai. Sabe aquela coisa do... Cansaram. Eu acho que é aí que entra o Lula. Muito por conta do Duda Mendonça, que deixou ele muito mais palatável. Fez a barba, botou a terno Armani, aquela história, né? Exatamente. Né? E sorrindo. Tiro vermelho, bota porque ele era assim. Então ele começa a sorrir, começa a abrir a feição. Lulinha, paz e amor. A Veja que fez essa capa do sapo barbudo ao Lula, paz e amor. Isso aí. Assim, chamaram ele de sapo barbudo, o negócio. Só que os problemas, eles só foram se agravando, né, cara? Eles só foram se agravando. Você acha que hoje a falta de segurança, até a gente estava comentando lá em cima, parece que muita gente se acostumou com isso, se acostumou de colocar o celular na calcinha, achar que a gente que é culpado de tudo, ou seja, mas quem mandou você ter um banco no celular? Quem mandou você sacar depois de tal hora? Quem mandou você andar naquela rua, naquele horário? Quem mandou você ter tal moto? Você sabe que essa moto é isca para bandido, para que você andou com essa moto? Você acha que a população, El Salvador se juntou por conta dessa promessa dele de acabar com a violência? É difícil, sim. A resposta é sim, é simples. Quando você fica estudando bastante tempo o caso, fica cheio de detalhes tudo, né? Ele era um cara com 36 anos, né? Que se comunicou de um jeito bem diferente. Ele botou jaqueta de couro, boné para trás, óculos Ray-Ban aviador. Ele se posicionou como sendo, eu quero ser o CEO de El Salvador, era o papo dele.
Então, ele acertou as redes sociais. A gente vê algumas pessoas fazendo isso aqui no Brasil, né? Tem. Criando ali uns avatares bem próximos disso, Mas- ou copy e cole, né? Mas é óbvio, porque o Bukele é o caso de mais sucesso das Américas agora. É óbvio que vão copiar. E tudo bem, se copiarem bem. Se copiarem bem, tudo bem. Se copiarem a parte boa e fizerem pro bem, ótimo, faz parte, né? Se fizerem mal, ruim. Mas ele fez uma promessa muito dura contra a violência, mas ele também soube a estética dele favorecia a ideia de que ele era diferente. Entendi. Entendeu? Pensa um monte de cara mais velho, concorrendo de terno, chega um cara de boné para trás, óculos aviador, empresário de sucesso, entendendo de publicidade, fazendo bons vídeos, falando bem nas redes sociais, falando que esses são os mesmos de sempre, chegou a hora de dar um basta, etc. e tal. Até aí todo mundo fala isso. Tanto que ele ganhou com 50 e poucos % dos votos. Que tudo bem, ganhou, mas nada. Nada exorbitante. Tanto que não tinha maioria na Câmara Legislativa. E como é que ele consegue mudar essa história de criar o secote? Secote. Como é que ele Centro de consegue, cara? Confinamento Porque lá também devia ter esse lance de direitos humanos, um judiciário corrompido, de dar uma canetada e, não. Ele criou um plano. Vamos seguir a prerrogativa. Pô, mas o cara é um terrorista. Não. Vamos seguir a prerrogativa. A gente sempre tem que, eu sempre esclareço que a gente tem que partir do pressuposto que o Bukele é um excelente publicitário, de carreira. Ele ganhou dinheiro liderando uma agência de publicidade. Então ele sabe comunicar. Ele criou um plano quando ele se elegeu que ele anunciou à meia-noite. O show é todo... Tudo pensado. É tudo pensado. Que ele anunciou à meia-noite. O plano de grande controle territorial. Essa é a playlist mais completa e com mais conteúdo inédito de El Salvador que você vai ver por aqui no Brasil. A partir de hoje, o membro da Brasil Paralelo passa a ter acesso não somente a esse filme, mas toda uma playlist com muito conteúdo desenvolvido, cada um especificamente numa parte do tema. Não fizemos apenas um documentário sobre o tema, fizemos vários. E você, entre eles, vai ver a ascensão das maras e das facções criminosas de El Salvador, como elas chegaram ao poder, quase tomaram o Estado e, inclusive, usaram rituais iniciáticos e, segundo alguns, até satânicos para conseguirem o nível de status que tinham dentro da sociedade jovem de El Salvador. Você também vai ver como a reforma penal foi feita por dentro do Estado. Qual foi o direito penal do inimigo, teoria alemã utilizada por Nayib Bukele. Quais são as polêmicas que congelam os debates entre juristas no mundo inteiro. Como El Salvador trouxe isso de fato para a prática, passo a passo, até encarcerar, segundo os próprios, mais de 95% dos criminosos do país. Você vai ver o perfil completo e biográfico de Nayib Bukele, o presidente polêmico que se afirma CEO de El Salvador, fala não ser nem a direita nem a esquerda e foi chamado pela revista Times de o ditador mais legal do mundo. Tudo isso é um trabalho inédito da Brasil Paralelo para compreender completamente, sem vieses, o estudo de caso El Salvador. É a playlist mais completa que eu conheço sobre o assunto, tratando ele com a seriedade que merece e aprofundando o debate com pessoas que viveram essa história na pele. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo, você recebe acesso ao nosso aplicativo de celular e de televisão e também acesso à nossa plataforma exclusiva de conteúdo. Lá você encontra mais de 100 produções originais, séries, filmes, documentários, análises desses filmes, e-books e muito mais. E para aqueles assinantes do plano Premium, você recebe dezenas de cursos do Núcleo de Formação. É um catálogo que a gente construiu ao longo desses 10 anos, com muito carinho e com todo o nosso esforço para resgatar os valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Então clique agora aqui no link da descrição e vamos juntos estudar e entender o case de El Salvador. O dia em que o medo mudou de lado. Até breve.